Em nosso estudo de hoje está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. É Paulo falando e Emmanuel comentando na lição 126 do livro Vinha de Luz, Obediência Construtiva. Na leitura do Evangelho é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco revela à comunidade cristã a sublime qualidade da sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscia dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impossibilidade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. A gente ouve aqui nesse texto de hoje, preso do Senhor, escravo do Senhor. E não tem como a gente deixar de fazer uma comparação com o que acontece nos dias de hoje, que eu comento com alguns amigos meus, que tem muita gente que acredita que você ser preso do Senhor significa você ser diferente de tudo, ser até, me perdoe a palavra, ser uma pessoa chata às vezes. As pessoas esquecem que você pode ser uma pessoa religiosa e, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala do homem do mundo, ele vem falando assim, ó, não estamos convidando ninguém a viver uma vida mística, isolada de todos. Vivam os prazeres que a geração de vocês estão proporcionando, mas sempre com os olhos em Deus, tomando cuidado de não magoar ninguém, tomando cuidado também de não tomar caminhos viciosos, né? Então essa que é a parte interessante. Eu estou falando isso porque alguns comentários, não foram maldosos de forma alguma, comentários de amigos queridos e amigos de muitos anos, até esse que eu estou em particular, mais de 30 anos de amizade. Ele falando comigo, você está virando um religioso fanático, né? Todo dia você faz um vídeo. Eu falei, mas esse vídeo me ajuda muito, esse estudo, na verdade, me ajuda muito, e não está me deixando diferente de ninguém. Eu continuo vivendo a minha vida normalmente. Então eu estou querendo dizer o seguinte, essa frase que vem no final do texto de hoje, né? Falando, o dia que nós tivermos mais pessoas compenetradas nas suas responsabilidades, através do Cristo mesmo, a gente vai ter um mundo bem melhor, vai ter mesmo. É questão da gente começar a se conscientizar do que a gente está fazendo aqui na Terra, qual é o papel que a gente está desempenhando, e procurar desempenhar da melhor maneira possível, buscando sempre no Cristo mesmo a maneira da gente estar fazendo a coisa da maneira mais correta, mais justa, sempre. E isso é uma coisa que todo mundo busca naturalmente, a gente começar a olhar e pensar assim, né? Eu não posso deixar que o meu ego fale mais alto do que a justiça. Eu não posso deixar que o meu direito de liberdade venha ferir a liberdade do outro. E a gente começa assim a trabalhar, né, na gente mesmo e também a ver o que o Cristo está pedindo de cada um de nós. Então chega um momento que a gente se compenetra mesmo. O meu trabalho agora no momento está sendo esse. Meu trabalho profissional é esse. O que eu posso fazer a mais dentro do meu trabalho profissional? A gente pode sempre fazer mais dentro do nosso trabalho profissional. A gente pode sim, a gente acaba se tornando psicólogo em muitas horas, né? Porque a gente quer ouvir mais as pessoas, a gente quer sentir também a dor humana para poder estar ajudando também, compreendendo, porque quando dói na gente,
a gente vai saber como é que é. A gente não precisa esperar doer na gente, né? A gente chegando no coração das pessoas, a gente consegue chegar, né, com mais facilidade à resolução dos problemas. A gente pede para que isso aconteça também. Né? Dá para a gente fazer isso no nosso trabalho e também até em relação ao trabalho religioso que a gente está desempenhando. O meu trabalho religioso no momento está sendo esse. Eu já fui vários, aqui no meu caso pessoal, né? Teve um momento que eu estava apenas estudando, apenas frequentando a reunião, daqui a pouco comecei a trabalhar também com passes, daqui a pouco comecei também a fazer visita na casa das pessoas, comecei a me interessar por alguns outros trabalhos de maneira mais específica, entregar comida na rua, trabalhar com presídio, enfim. A gente vai cada um, mas no momento, qual está sendo o trabalho hoje no momento? Nesse momento de pandemia, está sendo ainda fazer visitas que são mais emergentes, são mais urgentes. Então a gente vai para o trabalho de visita também, daqui a pouco vou estar fazendo uma visita, hoje é dia de eu ir na casa de uma pessoa fazer uma visita. Então a gente se compenetra daquele trabalho que a gente está fazendo e coloca disciplina, coloca dedicação, coloca isso aqui, a obediência construtiva. Aí quando bota aqui, né, ele fala pra gente aqui que o Paulo de Tarso era aquele homem sábio, vigoroso, né, fariseu, com sangue romano também, e de repente se render a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco. Mais uma vez eu vou afirmar o que eu já afirmei no estudo anterior. Aconteceu alguma coisa de muito especial aqui, não foi simplesmente um contato. Jesus se mostrou para Paulo, né, levou Paulo para outras regiões espirituais e quando trouxe de volta, Paulo veio totalmente transformado, totalmente hipnotizado com aquilo todo, né? Sensibilizado e falando, o que queres que eu faça? E eu não consigo imaginar, eu consigo imaginar assim, um Paulo muito disciplinado no seu trabalho, quando a gente começa a ler e estudar a história de Paulo. Mas não consigo imaginar um Paulo muito grave com relação ao contato com seus companheiros. Não consigo. Consigo sim ver um Paulo que, a exemplo de Jesus, também sentava para fazer suas refeições, tinha momentos de lazer, tinha momentos de brincadeira, momentos de contar piadas, anedotas, igual Jesus contava, igual Chico Xavier também contava, brincava com as pessoas, mas sempre visando respeito, sempre visando uma coisa construtiva, sempre visando uma coisa boa. Então, né, as pessoas acreditam às vezes que você ser preso de Jesus significa você ser o tempo todo 100% aquela pessoa séria, aquela pessoa... Não, e não é definitivamente isso, gente. Eu convido meus amigos, aqui falo meus amigos, escolha uma tarefa, se discipline nessa tarefa e continue fazendo a atividade que você está fazendo. Vocês vão perceber que naturalmente alguns comportamentos que não convêm vão sendo abandonados com o tempo, sem isso te fazer ficar diferente de nada, sem ficar nada disso. Sempre, pelo contrário, você vai ficando até mais atento às dores humanas e aqueles amigos que estão mais próximos, você de repente vai estar até mais próximo ainda. Porque antes o teu contato era mais superficial e agora você começa a ter aquela preocupação de enxergar sentimentos, né, de procurar entender o que está por trás dos olhares. Às vezes a pessoa, né, alguns amigos meus, por exemplo, que eles, para se mostrarem fortes, eles começam a falar de maneira mais séria, mais dura, mais enérgica, e você começa a olhar para ele e falar, não, ali tem alguma coisa atrás. Eu tenho amigos, por exemplo, que quando estão entrando em processos depressivos, eles começam a ficar brincalhões demais, porque na verdade a brincadeira que ele está tendo está sendo um pedido de socorro. Então a gente começa a entender esse processo, começa a virar até mais amigos ainda dos nossos amigos do que nós éramos antes. É um convite que é muito salutar, é um convite que é muito legal. Então ele fala que para a gente, imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte, porque somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. O que é a impulsividade primitiva? O que tem de mais primitivo na gente? O que tem de mais primitivo na gente, a gente vai colocar aqui, né? A violência e a sensualidade. Né? A gente vai diminuindo isso, vai canalizando isso, vamos botar assim, divinizando, né, essas duas características, acabando com isso aos poucos, porque a gente não vai deixar de ser enérgico, só vai canalizar nossa energia para uma outra coisa, de uma outra maneira, e segue para frente sendo escravos também, sendo presos
de um grande amigo que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.